Como vai? Tudo bem? Meu nome é Ricardo, eu sou advogado, atuo também na área desportiva e eu vou, a partir deste vídeo, trazer algumas informações relacionadas ao direito desportivo para trazer uma visão geral sobre o assunto para você que é atleta em formação e para você principalmente que é o responsável por esse atleta. Qual é a importância desses vídeos? A importância justamente é te preparar para que você tenha uma visão geral sobre alguns pontos importantes de algumas leis que estão aí já há muito tempo trazendo respaldo jurídico, segurança para este atleta em formação que é um adolescente, muitas vezes um pré-adolescente e precisa, você que é responsável por essa pessoa, precisa ter um conhecimento, ainda que geral, ainda que básico, sobre os aspectos jurídicos para poder ajudar na carreira desse atleta em formação. Então eu te convido a assistir os próximos vídeos, nós vamos tratar, como eu já disse, de alguns assuntos bem pontuais e nós temos certeza que isso vai agregar aí para o teu conhecimento e para a melhor preparação desse atleta em formação. Vamos lá então. É importante você saber, antes de mais nada, que existem leis que dão total respaldo mesmo para um atleta em formação. Que leis são essas? A Constituição Federal, o ECA, que é conhecido como Estatuto da Criança e do Adolescente, a Lei Pelé, dentre outras leis que trazem um respaldo jurídico para esse atleta em formação. Por que é importante falar dessas leis? Você, como responsável desse atleta, precisa entender que ainda que ele seja um pré-adolescente, por exemplo, já existem leis que dão total cobertura para que ele tenha uma formação que não deixa de ser profissional na área desportiva, então que dê para ele uma formação resguardada, coberta, de maneira que ele não venha a sofrer alguns tipos de abusos por parte daqueles que empresariam essa carreira que a gente sabe que é uma carreira que pode se tornar muito rentável mesmo para um atleta já em formação. Muito bem, a Constituição Federal de 1988, no seu artigo 277, diz o seguinte: é dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, alguns direitos. Dentre esses direitos estão também ao lazer e a profissionalização. Eu vou citar esses dois aspectos porque o lazer e a profissionalização tem tudo a ver com esse aspecto que a gente está falando aqui, futebol, um atleta em formação. Porque o futebol ele tem dois aspectos, que é o lazer em si, o esporte é lazer, mas ele tem também o lado da profissionalização. E como nós sabemos que você que está assistindo esse vídeo, que é responsável por esse atleta, ou mesmo o próprio atleta, tem interesse em se profissionalizar nessa área. E para isso, você tem que entender que a Constituição Federal te resguarda para que essa formação seja uma formação mais justa, mais segura, eu vou usar essa palavra. O texto do artigo 277 continua dizendo que tem como prioridade, então, lazer, educação, a profissionalização, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. Então perceba você que esse texto é muito importante. E eu quero destacar algumas palavrinhas importantes dentro desse texto. A primeira delas é o dever. O dever, diz o texto, incumbe em primeiro momento a família. Então por que é importante você assistir este e os próximos vídeos que virão? Porque você precisa entender que o dever, a priori, o primeiro interessado, o primeiro que tem o dever de trazer esse respaldo de conhecimento jurídico para esse atleta em formação, que volta a dizer, é um pré-adolescente, um adolescente, um jovem, é da própria família. Depois vem o dever da sociedade e, por último, do Estado. Ora, o Estado ele coloca as leis, o Estado ele já desenhou todo um arcabouço jurídico, uma série de normas jurídicas para que esse jovem, esse adolescente em formação, tenha segurança para essa formação, para essa profissionalização, que não seja apenas lazer, mas que seja uma profissionalização segura. Então é teu dever sim conhecer algumas regras jurídicas para trazer segurança para a formação desse atleta. A outra palavra importante que eu quero citar do texto, do artigo que nós lemos da Constituição Federal,
é a profissionalização. Este aspecto, então, diz respeito ao futuro do atleta. Nós precisamos entender, como responsáveis por esses atletas em formação, que esta profissionalização está resguardada e respaldada por uma série de leis. E que se você não conhecer essas leis, pelo menos o básico destas leis, é evidente que você precisa caminhar com uma assessoria jurídica, uma assessoria empresarial bem próxima, mas é importante você ter algum conhecimento básico para prevenir e para guardar esse jovem atleta de possíveis abusos. Que tipo de abusos? Os mais variados possíveis, infelizmente. Você tem que entender que quando esse garoto começar a despontar como um atleta, este garoto, essa garota, muitas vezes você vai dar uma procuração autorizando que esse jovem fique alojado em um clube, em um outro estado, em uma outra cidade. E infelizmente nós sabemos que o abuso acontece em todas as áreas da sociedade. Mas se você conhecer algumas leis, essa profissionalização ou essa jornada de profissionalização deste jovem atleta vai se tornar mais segura. As pessoas com quem você vai deixar seu filho, sua filha, vão entender que você tem um certo conhecimento e vai tratar, então, esse jovem com muito mais respeito, sem dúvida alguma. A gente sabe que a falta de conhecimento, a ignorância no sentido próprio da palavra, acaba nos colocando à mercê de abusos na sociedade. Por exemplo, você compra um determinado bem numa loja, e se você não conhecer o básico da lei do consumidor, você desconhece que você tem uma quantidade de dias mínimos para trocar esse produto e eles têm a obrigação de te devolver o dinheiro. Se você não conhece, você compra um produto, muitas vezes esse produto está com algum tipo de problema, que no direito nós chamamos de vício, e você espera então passar uma semana, 2 semanas, você perde aquela oportunidade de ali trocar o produto imediatamente, e você vai levar esse produto para uma assistência, vai ter uma série de desânimo, uma série de problemas que poderão surgir, tempo, gasto. Então, o alvo desses vídeos é te equipar com algumas informações. Para quê? Para que você otimize esse tempo todo. Conhecendo algumas informações básicas, volto a dizer, a profissionalização desse atleta vai ser muito melhor. Uma outra palavra importante do texto do artigo 277 da Constituição Federal, que nós lemos, é a palavra exploração. Como eu já disse, a exploração acontece em todas as camadas e níveis sociais. Então, se nós te equiparmos, e este é o alvo, é o que nós vamos fazer com algumas informações legais, essa exploração tende a diminuir, porque você vai se tornar um conhecedor de alguns aspectos legais e você vai poder, quando conversar com possíveis representantes do seu filho, com possíveis responsáveis de onde seu filho e sua filha vai estar, esses perigos vão diminuir consideravelmente, ok? Bom, o Estatuto da Criança e do Adolescente é uma lei já mais específica, ela trata propriamente de alguns assuntos particularizados da vida de uma criança e de um adolescente, para nós, de um atleta em formação. E o parágrafo 8º ainda da Constituição Federal, parágrafo 8º, foi incluso por uma outra lei, uma emenda constitucional. Este parágrafo 8º foi incluso no artigo 277, e é ele justamente que fala do Estatuto, no inciso 1º falando o seguinte: o Estatuto da Juventude, destinado a regular os direitos dos jovens. Então o Estatuto do Adolescente, da Juventude, ele foi criado para quê? Para regular os direitos dos jovens. Então o que você precisa entender é que existe uma lei especificamente voltada para o teu filho, para o atleta em formação, que protege o seu filho, que guarda o teu filho em todos os aspectos. Nós vamos falar de aspectos importantes dessa lei. Então te convido a vir conosco no próximo vídeo para a gente entrar um pouco mais agora no assunto especificamente dos aspectos legais dentro do Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA. Resumindo então o que foi falado nessa nossa primeira conversa, nesse nosso primeiro bate-papo. A Constituição Federal, ela nos destaca a importância, em primeiro lugar, e o dever de você pai, mãe, tutor, procurador, responsável direto pelo jovem em formação, dentro do desporto, nós estamos falando de futebol, o teu dever, em primeiro lugar, em conhecer alguns aspectos legais para resguardar este jovem de possíveis exploração, de possíveis abusos. Depois de você vem a responsabilidade, da sociedade e, por último, a responsabilidade do Estado.
Então, nós não podemos alegar ignorância sobre algumas coisas, querendo jogar a responsabilidade toda para o governo. Não, o governo desenhou as leis, o que nós precisamos saber, então, fazer então é conhecer estas leis, ainda que de maneira global, para que então esse jovem atleta tenha uma formação com um aspecto de profissionalização, ok? Nós vamos ficar por aqui nesse primeiro vídeo, vamos entrar um pouco mais a fundo a partir do próximo vídeo.